Olá! Hoje, sábado, temos uma grande discussão hoje, né? O uso do dicionário na vida profissional e acadêmica. Eu sou a professora Marilda Franco, aqui do meu lado. Professor Delson, bom dia a todos vocês. E como disse a professora Marilda, essa discussão é muito interessante. Por quê? Porque é para fazermos um crescimento, digamos assim, em torno da nossa capacidade de vocabulário e da nossa capacidade de, inclusive, argumentação. Não é isso, professor? Importância é essa, porque nós vivemos na contemporaneidade, na globalização. Separei um trecho aqui interessantíssimo para vocês observarem o quanto o discurso, principalmente você aí, futuro profissional ou já um profissional na área da administração ou qualquer outra profissão, o uso de discurso faz-se muito importante. Para isso, é claro que vocês precisam ter, então, sempre o vocabulário, né, o léxico que nós falamos muito aí, no lugar adequado, as substituições aí de palavras adequadas para o bom discurso. E claro, nós temos aí a nossa grande ferramenta, que é o uso do dicionário, né, para ajudar nessa vida acadêmica e profissional, não é isso? É isso, e eu deixo contigo então, professora. Bom, se nós falamos então em globalização, vou ler um pequeno trecho aqui do artigo de Gradal, em que ele fala a importância da linguagem na vida acadêmica e profissional. Depois partiremos então para a discussão. Colocaria aqui a língua, né, como imperativo então da globalização. Vejam só que no capitalismo tardio, o processo de globalização parece ter um papel fundamental na forma como as pessoas se constituem como sujeito. Quando eu coloco que se constituem como sujeito, ele se faz presente aí com o seu discurso. Apesar da imensa diversidade, uma língua em especial se propõe a ligar as pessoas e forjar muitas possibilidades de identidade. Falamos também em identidade porque você só se caracteriza como sujeito a partir do momento, né, que você fala, você se comunica, ou seja, dentro de uma interlocução. Você e o outro, claro. Ele coloca ainda que o bom discurso pode ser observado, claro, no mundo do trabalho, da comunicação, das tecnologias, das viagens e do entretenimento, correto? Então, é nesse sentido que nós discutiremos hoje, né? O papel, o bem falar aí nesse universo da língua. Então, dentro desse universo, Gradal ainda coloca que é parte constitutiva, né, a língua, dos modos de vida dentro da contemporaneidade. Ele parece, então, no caso, abranger aqui todos os setores da sociedade e se fazer presente da forma mais ou menos explícita no nosso cotidiano. Para isso, então, a nossa discussão, não vou chamar nem de palestra aqui, né? Não é nenhuma mesa, né? É uma grande discussão. Discussão essa entre eu, professora Marilda, o professor Delcio Ferreira e, claro, você aí no polo mandando os seus questionamentos. Para essa discussão, começaria aqui então com a parte teórica, falando, né, do uso do dicionário. Porque quando se fala em uso do dicionário, depois, inclusive, o professor Delcio vai falar da questão de pai dos burros? Sim, essa questão é importantíssima, né, Marilda? Quer falar um pouquinho sobre isso já? Pode ser, já, rapidamente. O que acontece? Em termos de depoimento pessoal, eu tenho uma história muito interessante com a escola, né? Naqueles primeiros momentos da minha vida escolar. O que aconteceu ali? Era muito comum eu ouvir os meus professores, inclusive, quer dizer, o mais sério disso, os meus professores de língua portuguesa, quando eu perguntava a respeito de uma palavra que eu não conhecia o significado, fosse o que fosse, era muito comum os professores, naquela época, dizerem para nós alunos: ora, você não sabe? Procure no pai dos burros. Eu sempre fiquei muito intrigado com aquilo, Marilda, desde criança, desde pequeno, porque eu não consigo imaginar algo que me dê conhecimento como sendo o pai dos burros. Muito pelo contrário. Se eu tinha curiosidade, queria conhecer, não sabia, olha,
É uma ação inteligente, É né? uma ação inteligente, Claro. lógico. Então, como o dicionário ser o pai dos burros? Para mim, ele jamais foi. E hoje, eu convido vocês, inclusive a professora Marilda também, a subverter essa ideia, a inverter essa ideia, a trocar essa ideia. E, a partir de agora, não mais chamarmos o dicionário de pai dos burros, muito pelo contrário, de pai dos inteligentes, não é isso? Por que pai dos inteligentes? Por quê? Inteligente é aquele que não conhece, assume que não conhece e busca o conhecimento. Então, buscar o conhecimento no dicionário é um ato de inteligência. Não é verdade? É claro. Então, acabou. Pai dos burros, isso aí já é descartado. Águas né? passadas, né, Maria? Acabou. Então, nós aqui discutiremos, então, o uso desse sujeito aí, discursivo, né, na busca da significação das palavras. Então, começarei com a parte teórica. Para se fazer uso, alguns até questionam, né? Mas o dicionário há quanto tempo? Sabemos que ele é uma ferramenta muito importante. Então, buscarei aqui apresentar todo um histórico, né, para dizer assim, olha, ele não é novo, né? Tem toda uma história ali de quando surgiu, quais são os dicionários bilíngues ou não, né? Então, é essa parte teórica que eu começarei aqui apresentando para vocês. Depois, teremos um vídeo aí fazendo uma colocação que quando vocês farão uma palestra, né, nessa preparação do discurso de uma palestra, vocês poderão também utilizar o dicionário. Então, esse vídeo que passaremos mais ou menos ali daqui uns 15 minutos, vai ilustrar tudo isso que eu e o professor Delcio estamos aqui pontuando, correto? Depois, na sequência, é claro, nós precisamos mostrar quais são as dificuldades que vocês encontram. Sabe onde buscamos? Nos dicionários. Nos dicionários. Lógico. Nós tivemos toda uma colaboração também dos professores do curso, também das disciplinas palavras, Sim, né? sim. Que eles foram, então, nos encaminhando. Nós tivemos todo o carinho, todo o cuidado aí para essa preparação dessa discussão nossa e recomendamos aí algumas dificuldades que nós observamos dentro dos enunciados, seja em prova, seja nas atividades que vocês encontram aí, ou claro, até no cotidiano. Então, específico aí para a área de vocês, palavras que vocês foram percebendo, né, ou encontraram dificuldades no dicionário. Correto? Ou seja, os nossos professores nos enviaram questões com aquelas palavras mais difíceis ou menos usuais que vocês encontram nos exercícios de vocês, nos textos de vocês, nas provas de vocês, inclusive, né? Palavras essas que geram dúvidas. E nós trabalharemos com essas palavras com dicionários eletrônicos online daqui a pouco. Alguns devem estar questionando, né? Quer dizer, hoje resolveremos todas as dificuldades em termos semânticos, ou seja, em termos de significação? Não, de Claro forma que alguma, é não. impossível. Eu até me lembro, Marilda, nessa aula de quinta-feira, para quem é meu aluno de metodologia no módulo 2.1, vocês devem se lembrar que na aula de quinta, dessa quinta agora, surgiu uma pergunta para mim no ar, e a dúvida era a seguinte: a pessoa queria saber se a palavra correta era asterisco ou asterístico. Lógico. Na hora, rapidamente, eu respondi a dúvida, respondi asterisco. Mas você acredita que no minuto seguinte me deu exatamente a dúvida? É asterisco ou é asterístico? Eu respondi asterisco. Perguntei para a professora Ornella que me mediava na hora, ela coloca na tela, asterisco, certo, ficamos certos disso. Mas eu fiquei com essa dúvida até que eu fui, depois da aula, ao dicionário e constatei asterisco. Ou seja, todos nós temos essas dúvidas. Claro, quando elaboramos artigo, algum texto, inclusive na preparação da aula de vocês, né? Nós recorremos ao pai dos inteligentes. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, a nossa discussão aqui está muito dinâmica, mas precisamos da colaboração de vocês e também encaminhando os questionamentos, correto? Então, uso do dicionário na vida acadêmica e profissional. Vamos lá? Aqui, na sequência. Há uma grande diferença em dizer, né, saber a língua ou saber sobre a língua. Interessante, quando estou ministrando aulas, alguns dizem assim, quando eu trabalho com questões formais, dentro da norma, né, gramatical, alguns dizem assim, professora, mas como assim? Nós não falamos assim. O professor, em sala, ou a norma culta, ele não está ensinando, então, você a falar a língua,
né? Na realidade, a falar a norma culta ou escrever dentro da norma culta, né? Por isso eu questiono aqui, saber a língua ou saber sobre ela, tá certo? Então, tá. Perfeito, né? Nós temos aqui, então, o... Em loco, conosco a nossa mediadora, a professora Ornella, que cumprimenta todos vocês agora, acaba de cumprimentar todos vocês, está também ali na mediação com dicionários em livro, em papel. Ou seja, temos o recurso do dicionário eletrônico e temos também o recurso dos dicionários em papel. Muito obrigado, professora. Boa Isso mediação. É porque o professor Delcio preparou também uma grande atividade de questionamento aqui, né? Nós vamos trabalhar literalmente na busca aqui da significação das palavras. Das palavras, né? Exatamente. Bom, então veja só, saber a língua todos nós falamos, nós conversamos. Agora, por exemplo, a Marilda está procurando as melhores palavras aqui para dialogarmos, né? Saindo daqui, aí sim eu posso trabalhar ou discutir dentro da linguagem informal. Agora, saber sobre a língua, né? Eu preciso saber como utilizar a língua formal, informal, inclusive aqueles questionamentos que dizem assim, o bom falante da língua não é aquele que fica, entre aspas, destroncando a língua. Ele tem que saber adequar, então, a língua ao seu espaço ali de comunicação, correto? Aí, nós colocamos que o dicionário, ele foi criado, então, como o professor Delcio bem pontuou, para facilitar a vida, por isso não... pai dos burros, acabou, né? Por quê? Ele vai, então, nos ensinar o significado de todas, então, as palavras. Como eu mencionei aqui no início, todo mundo sabe o que é dicionário, mas qual é a história desse dicionário? Então, aqui eu vou apenas pontuar, porque nós temos grande discussão. Ele tem uma origem, então, olha, milenar, né? Muito, muito antiga, né? Alguns até dizem por volta de 2600 antes de Cristo. Curioso isso, né? Então não é de hoje. Então, só para vocês perceberem que o dicionário é uma ferramenta que não está ali aleatoriamente. Infelizmente, há alguns que ousam usar, né, qualquer palavra porque ouviu ou leu de algum lugar e fala, não, essa palavra é muito bonita, eu vou encaixar dentro do meu texto, né? De forma aleatória, né? Então não, tá? O dicionário é para fazer uso. Aqui, na Mesopotâmia, né, na altura ali, então apenas eles discutiam, não tinha todas, claro, os códigos linguísticos ainda, como temos hoje, mas apenas nomes, signos, né, profissões e objetos comuns. Então começou a partir disso apenas. Claro, precisavam catalogar, né? Então as palavras começaram então ali, dentro do grego, né, lá no século I, mas depois eles foram aqui então se organizando assim dentro da ordem alfabética como temos hoje, correto? Aí lá no final da Idade Média foram surgindo então todos os dicionários que hoje temos aí organizados. Pode surgir até um questionamento, quer dizer, Marilda, que todas as palavras que existem hoje estão lá desde a Idade Média e nada foi mudado. Será que isso não é ultrapassado? Não é por aí, né? Veja, a língua, ela está sempre em movimento, né? Então, o que se fala hoje, pode ser que amanhã já passa a ter uma verbete ali a mais, né? O que são os verbetes? São vários significados de palavras que vocês vão selecionar de acordo com o contexto. Então, a língua ela é muito dinâmica, inclusive, por exemplo, alguns, né, dos dialetos aí vão sendo incorporados, seja estrangeirismos ou gírias, né, vão sendo incorporados dentro da língua portuguesa. Alguns deles que nós utilizamos todos os dias, por exemplo, link, delete, né? Então essas palavras vão sendo incorporadas, talvez hoje não tem o dicionário, dentro do dicionário a significação, mas como a língua é dinâmica, os dicionários também, eles vão sendo ali modificados ao longo do tempo, certo? Reeditados, né? Marilda, interessante. Com o advento dos dicionários online, né, que nós temos hoje na internet, vários dicionários, estes dicionários são atualizados literalmente dia a dia. Eles incorporam palavras novas dia a dia, inclusive recebem colaborações de pessoas de todo o país
dia a dia dentro da língua portuguesa. Ou seja, olha o quanto o dicionário eletrônico demonstra com toda clareza o quanto a língua é dinâmica e viva. Né? É claro que esses colaboradores anônimos do país inteiro que mandam palavras novas, essas palavras são analisadas pelos dicionaristas, pelas pessoas que elaboram aquele dicionário, no caso do dicionário Aulete eletrônico, que veremos daqui a pouquinho, e ao aprovarem essa palavra, ou seja, entenderem o significado, perceberem a correção da palavra, evidentemente a incorporam ao dicionário eletrônico. Então, atualização diária hoje. E interessante isso que o professor Delcio está colocando aqui, porque alguns falam assim, mas quer dizer, eu tenho muita dificuldade dentro da língua, quer dizer que cada palavra que eu encontro ali como dificuldade, eu tenho que recorrer ali ao dicionário? O próprio contexto vai explicando isso. Sim, e você vai mostrar depois, sim, né? Evidente, evidente. Agora, um recurso muito, muito importante, veja, eu, professor Delcio, nós já comentamos aqui que tem palavras que nós questionamos. Às vezes, no diálogo, eu estou aqui conversando com ele, uma palavra me vem à cabeça e falo, Delcio, espera aí, fala-se assim ou assim? Busca um dicionário. Então, quando estamos escrevendo um texto, há um recurso, então, online ou instalando aqui o próprio dicionário no próprio computador, não é isso? Sim, evidente, claro. Agora, veja só, nós temos uma pergunta de Araci, e muito interessante, olha lá. Com a explosão mundial da internet, de Araci, com a explosão mundial da internet, o uso do dicionário físico, ou seja, em papel, reduziu muito. Concordamos. É correto ou podemos confiar totalmente em fontes da web para substituir o dicionário no dia a dia? Por exemplo, deixar de abrir o dicionário, eu imagino que em papel, para pesquisar uma palavra na internet. Isso é 100% recomendável? O aluno é o Adilon Sena, lá de Araci. Ou seja, veja, Marilda, eu acho que aí tem uma questão interessante que o nosso aluno coloca, não é verdade? Porque veja o seguinte, não é, a meu ver, buscar o significado de uma palavra no Google. Não, é buscar o significado de uma palavra em um dicionário online. Nós temos o dicionário Aulete, nós temos o dicionário Michaelis, que é ligado ao UOL, nós temos o dicionário Ruais, grandes dicionários, e nós vamos demonstrar isso daqui a pouco, grandes dicionários brasileiros estão em versões eletrônicas na internet. Então, por que procurar no Google ou no Wikipedia se você pode procurar dentro de um dicionário online? E tomar muito cuidado, né? Porque publicações ali qualquer um pode fazer, Lógico, né? Claro. Então, buscar aquele dicionário que dá crédito. Inclusive, nós chamaremos atenção para aqueles que realmente são relevantes, né? Então, não é jogar ali no site de busca, em qualquer um, né? E buscar o significado. Tomar o cuidado, porque se você vá em busca de um significado, você quer, então, uma coisa objetiva, né? Claro. Tá? Então, importante essa colocação. Bom, além dessa pontuação aí histórica, né, da questão milenar, então eu coloco aqui lista também de palavras, elas são elaboradas pelos acádios, que é uma prática já organizada aqui pelos povos antigos, né? Povos esses que são os chineses, os indianos e, claro, os gregos. Olha só a data que nós temos aqui. Veja, em Roma, século III. Temos aqui ainda glossários que foi lá no século VIII. Cassel no século IX. Olha há quanto tempo, né? Temos, claro, o dicionário bilíngue. Depois temos, então, também dicionário latim, né? Em francês, no século, então, XIV também. Vejam só que o dicionário não é novo, né? Então, o inteligente aí, que já faz uso, né? O dicionário da língua portuguesa também, a partir da língua portuguesa agora, né? A partir do século aqui 18, certo? Então, nós temos vocabulário português, aqui escrito com Z mesmo, né? Porque século 18. E o latim pelo Padre Rafael, correto? O novo dicionário, olha a data, 1855. Estamos falando do dicionário de língua portuguesa, tá? Volto a chamar a atenção, esse Z devido à data, né? Dicionário contemporâneo da língua também, olha, o Aulete, 1888. E assim, tenho aqui a apresentação, topicalizando aqui todos os dicionários brasileiros do século XX também, né? Que é o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa,
que é o dicionário de bolso, né? Sim, sim, claro. Aquele que dá para colocar na bolsa. Ótimo, não é verdade? Né? Dá para pôr na pasta também, não é verdade, Marilda? Isso. Não só, por exemplo, para uso para textos, mas aqueles que vão, por exemplo, para fora do país, né, que não tem ainda o domínio da língua, eles colocam na bolsa. Exatamente. Né, estive na Espanha agora no mês de julho, meu dicionário estava na minha mochila o tempo inteiro, o dicionário português e espanhol, precisava dele, claro. Né? Então, esse é o dicionário bilíngue, no caso. O dicionário etimológico, né, de 1961, o OAS, né, um dos mais atualizados, que é de 2001, e o uso do português do Borba 2002, certo? Retomando, então, nós estamos vendo a parte teórica para que o professor Delcio aqui possa, então, pontuar aqui palavras que nós encontramos aí no mundo acadêmico, dentro das disciplinas que vocês têm no curso de administração, para que possamos esses vocábulos aqui solucionar hoje. Mas o que faremos é apenas colocar lentes para vocês. Quando eu coloco lentes, eu estou utilizando aqui uma metáfora. Nós não solucionaremos todas as questões em termos de vocabulário, mas daremos lentes. Lentes significam para que vocês possam, então, trocar, né, a partir do conhecimento de hoje, que sensibilizam ou que possam motivá-los aí para esse uso constante do dicionário, certo? E, claro, não só na parte da administração, quando eu coloco administração, porque vocês estão em contato ali com um público mais amplo, né? Mas na parte, por exemplo, letras, o curso de letras, o curso de pedagogia, você, como futuro docente, né? Que tem todas as profissões, futuro docente ou docente, vocês precisam também, mais do que nunca, vocês têm o papel ali de mediador, né, dentro da área da licenciatura, para que possam ensinar aos seus alunos. Mais ainda, na área da tecnologia, não é isso? Claro. O pessoal da TI, qual a importância do dicionário para eles? Todos os cursos tecnológicos, é verdade? Porque estes cursos de formação tecnológica que nós temos, bom dia a todos vocês, claro, estão aí também conosco no Polo, muito obrigado. Esses cursos estão ligados a uma área crucial hoje no nosso país, que é a formação de mão de obra de qualidade para suprir as carências que o Brasil tem na área tecnológica. Área tecnológica entendendo em sentido amplo, como, por exemplo, a área financeira ou a área do secretariado. Imagine, Marilda, por exemplo, uma secretária de uma grande empresa com poucos recursos na língua. E o tempo ela não todo, pode, claro. Ela não pode, né? Você que está fazendo secretariado, por exemplo, o dicionário deve ser o seu companheiro diário, em cima da sua mesa, na tela do seu computador. Os seus diretores exigirão e já exigem, na verdade, isso de vocês o tempo inteiro, não é, Marilda? Por isso, o nosso tema não é específico, né? Na vida acadêmica e profissional. Exatamente. Né? Cotidiano também. Né? Cotidiano, claro. Claro, isso aí é indiscutível, né? Claro. Por isso, aqui eu enfatizo justamente isso. É fundamental, nem precisaria colocar essa palavra, mas eu ainda enfatizo, né? Que saibamos o significado para que evitemos passar por constrangimentos, né? Constrangimentos, eu digo assim... é claro que quando você está numa interlocução, quando eu digo interlocução, quando eu falo, eu espero que alguém entenda o que eu esteja falando, e quando o outro fala, né, eu me calo para ouvir, interpretar e, claro, nessa interação ali entre emissor e receptor. Então, nessa interação, veja, para que não haja constrangimento. É claro que na hora você não vai ficar questionando. O que significa essa palavra? Estamos na oralidade, quando eu falo em termos de cotidiano, né? Então, aí é claro que você pode até marcar aquela palavra, chega em casa e fala, olha, não vou cair, né, nessa bobagem mais, eu preciso saber o que ali, né, a pessoa com quem eu estava dialogando, o que ele quis dizer, né? Então, esse constrangimento, eu digo, na questão ali na comunicação direta, né, dentro da oralidade, mas também, seja em qualquer profissão, se você recebe um determinado texto, uma mensagem, né, você precisa recorrer, então, ao dicionário para melhor entendimento, né, para ter clareza, então, com relação ao texto, antes de você, então, passar uma resposta, né, seja dentro da área de administrativa, seja na área
na elaboração de aulas aí na área de licenciatura, seja na área de TI, principalmente secretariado, quer dizer, todas as profissões, né, enfatizo aqui, e principalmente no dia a dia. Então não tem como abolir o dicionário do dia a dia. Nas nossas mesas, ao elaborar a aula de vocês, nós estamos ali sempre folheando o dicionário. E ainda assim, de vez em quando, cometemos alguns erros. Não é incrível isso? A sorte nossa é que nós comunicamos muito pelos corredores. Exatamente, ali, né? isso sana esses erros. As informações. O que não encontramos no dicionário, a gente recorre ao outro aqui para nos solucionar, né? Tem mais uma pergunta lá. Ervália. Bom dia, Ervália. Tudo bem com vocês aí? O Brasil é considerado um país continental e possui diversas culturas que provocam a variação linguística. Sem dúvida, né, Marilda? Claro estudando sobre variação linguística. Exatamente. Né? Com isso, nem sempre todas as expressões estão no dicionário. Sim, as expressões locais, das culturas locais, não estão. O dicionário trabalha com o vernáculo, com a língua portuguesa, digamos, formal, né? Como proceder nesse caso? Qual a melhor ferramenta para consultar? Ora, o dicionário sempre, tentando entender, a meu ver, o significado que está no dicionário com o contexto usado naquela palavra, naquele local. Você concorda com isso? E, inclusive, quando eles falam em variação linguística, olha, vamos usar o termo aqui, variação, né, de variar, linguística, variação, né, dentro da língua. Por exemplo, guri, guria, sim, né, é uma questão de regionalismo, né? Então, enquanto nós falamos aqui na região de São Paulo, Mina, né, guri, guria, por exemplo, lá no Mato Grosso, por exemplo, Rio Grande do Sul. Embora seja uma questão aí de regional, né, que nós falamos variação linguística, mas vocês recorram ao dicionário, essas palavras estão lá sim, né, e vão dar todo esse conceito, por isso, há dicionários variados, então dicionários aí etimológicos, né, que são essas outras variações. Então, talvez a significação que um dicionário não deva, recorram a outro, né? Então, há grandes dicionários, por exemplo, o OAIS, que passam todas essas possibilidades, inclusive ele coloca lá como variação. Por isso, verbetes são várias significações e alguns deles até colocam em que região, né, sim, são específicas, sim, né? Exatamente. Então, o dicionário continua sendo o mesmo recurso para as variantes linguísticas. Diferente de, às vezes, uma gíria ou outra que às vezes faz parte da oralidade, eu acho que eu até entendo que foi colocado aí já é aquela questão, a língua está sempre em movimento, talvez ainda não foi incorporada pela sociedade, aí sim pode não encontrar dentro do dicionário porque ainda não foi incorporada, né? Sim. Porque o tempo todo, vou chamar aqui de tribo. O que seria tribo, né? Quando eu falo em tribo, não estou falando só indígenas. Tribos eu digo, em questão, assim, eu tenho a tribo de professores, a tribo de jovens, né? São grupos. Então, a linguagem, ela surge muito, nós temos aí, por exemplo, a internet o tempo todo, né? Essa variação, essa criação de vocábulos aí que parte, por exemplo, dos jovens. Então, algumas dessas palavras aí não são encontradas ainda no dicionário porque elas estão ainda sendo criadas por essa tribo, né? Por isso que eu falo globalização. Então, é imenso ali as palavras que hoje estão inserindo dentro da língua. Então, aos poucos, elas são incorporadas, se elas não são encontradas hoje no dicionário, porque ainda não estão dentro da norma, dentro da língua portuguesa. Né? E aí, além disso, Marilda, cabe uma observação importante, já que com alguns dos nossos alunos eu trabalho com a metodologia. A comunicação, ou seja, a linguagem escrita no âmbito acadêmico e no âmbito profissional deve, na medida do possível, abster-se dos regionalismos. Perfeito. Ou seja, deve, na medida do possível, não incorporar as variações linguísticas locais, mas sim a norma culta. E a norma culta está toda dentro dos dicionários, do ponto de vista das palavras e os seus significados, é claro, também. Ou seja, se não está no dicionário, para a área agora acadêmica, né, e profissional, sim, não deve ser utilizado. Exatamente. Que é uma questão regional. Exatamente. Mais uma vez, a consulta. Se não consta no dicionário, então vai depender do contexto. Estou escrevendo um artigo, né, no caso aqui de TTC, metodologia, não encontro no dicionário, então vou abster, né, para que eu faça uso em outro, na questão regional, né, dentro de uma comunicação, ali dentro do senso comum, né, na vida diária. Mas não aí no caso da questão acadêmica. Exatamente. Né? Aqui eu ainda reforço, dando continuidade. Perfeito, então, todas as questões que estão sendo
pontuada, dentro do possível nós vamos respondendo. É impossível, como eu coloquei aqui, fizemos até uma brincadeira, né, entre eu e o professor Delson, saber de todas as palavras aqui dentro do dicionário, tá? Mas aqui nós colocamos que o interesse que é importante. Surgiu uma dúvida, recorram ao dicionário. Bom, se estamos falando de dicionário, claro, estamos falando de significado das palavras, né? O professor Delson já tinha comentado aqui a questão do dicionário online, né? Daqui a pouco ele vai apresentar algumas palavras aqui para nós divertirmos um pouquinho. Porque com o dicionário também divertimos na busca do significado. Divertimos como, né? Por exemplo, esses dias eu até comentei uma imagem, veja só, me veio agora à cabeça, né? Uma imagem que... do Drummond, que temos lá no Rio, Sim. ele sentado... ele sentado no calçadão em Copacabana, isso, exatamente. No calçadão. Aí comentando com uma colega, eu disse assim, olha, eu sempre achei essa imagem, né, específica do Drummond, sorumbática. Aí alguns, nossa, mas a professora Marilda falando sobre isso, vou nem colocar o significado agora, né? Sim, sim, sim. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas não, sabe o que é sorumbática? Eu poderia deixar aí como uma atividade para você. Sorumbático seria triste, jururu, melancólico. Reflexivo, interior, né? Aquela postura dele assim, né? Em Copacabana, meditativo, isso. Isso é sorumbático. Então, foi muito interessante que essa pessoa com quem eu dialogava, ela falou assim, depois ela comentou comigo, mas ela recorreu ao dicionário, aí depois veio brincando. Marilda, olha, eu não queria falar para você, mas agora eu aprendi o que é sorumbático. Tá vendo só? Que coisa encantadora isso, então, né? Então, adorei. Aqui, então, o significado de palavras, né? Coloco aqui um Samuel Johnson, em que ele diz, dicionários são como relógios, né? O pior é melhor que nenhum. E nem do melhor se espera que seja totalmente exato. Vou nem comentar. Algumas reflexões aqui, né? Algumas epígrafes, no caso, não precisam ser discutidas, né? Apenas para reflexão. Mais uma vez, tudo o que nós estamos dizendo aqui, nós estamos pontuando para reafirmar. Sempre que ouvir, então, uma palavra que fuja da sua rotina, no caso aqui, por isso eu brinquei com vocês da palavra sorumbática, né? Nunca mais dá para esquecer. Busquem aí no dicionário, Marilda não está inventando, hein? Ela existe, hein? Então busquem no dicionário e veja se tem outros dicionários. Inclusive, essa professora, né, que ficou se meditando qual o significado, depois ela encontrou com outros e agora o tempo todo ela chega e fala assim, por que você hoje está sorumbático? Né? Então virou até uma brincadeira ali para fixação do próprio significado, né? Da palavra. Aqui, ainda coloco, será que perder 10 segundos, veja só, do seu tempo para procurar o significado de uma palavra é mais importante do que seu crescimento intelectual? Nunca. Você pode perder até 30 segundos, não tem problema nenhum. 30 segundos não é nada. Não, isso acrescenta. Diante do seu crescimento, não só intelectual, porque quem cresce intelectualmente, cresce como pessoa, cresce como ser humano. Não é verdade? E claro, se nós fazemos parte da sociedade, nós somos sujeito dela, né? Então, esse crescimento faz importante, sim, né? Sim, sem dúvida. Aqui, quando eu coloco que a nova ortografia também, todos os dicionários, a partir do final de 2012... a início de 2013, né, está passando então por essa reforma ortográfica que vocês muito bem sabem. Eu não poderia deixar de mencionar a reforma ortográfica, não que eu vá explicar aqui o uso de hífen, o uso de acentuação, não é o que se discute aqui hoje, né, nem precisam colocar essas questões, não é isso. Mas apenas para dizer que os dicionários também passarão por uma reformulação aí, adequando à nova, né, ortografia, correto? Com a notícia, então, do novo acordo ortográfico, houve algumas revoltas, sim, né, de alguns portugueses. Eles questionaram assim, mas quer dizer que agora nós vamos ter que falar dentro da língua oral, tudo que se fala, a forma como se fala os portugueses do Brasil?
Professor Delcio, você que esteve recentemente, né, ali em contato, também estudando, porque nós buscamos conhecimento, né? Sim. Ainda questionam essa questão da reforma ortográfica lá, como que é visto isso? Na verdade, o que tem ocorrido é uma reação, pelo que eu percebi, das camadas mais intelectualizadas da população, da vida portuguesa. Por quê? Porque eles entendem que não há necessidade dessa reforma que foi feita, enquanto os nossos linguistas, os nossos estudiosos aqui entenderam no sentido de uma certa simplificação, não é isso? Né? Da nossa língua, das palavras da nossa língua, enfim. Mas o fato é que, independente disso, eu também ouço um questionamento interessante aqui no Brasil mesmo. Eu tenho alguns amigos que são grandes leitores, e eles, por exemplo, a maior parte deles, o que eu mais vejo eles questionarem é o seguinte, é a retirada do trema, por exemplo, em cima da letra U, em certas palavras. Nós já nem usávamos mais quase. Né? Exatamente. E eles me perguntam, puxa, então quer dizer que a palavra frequência se torna agora frequência? Não. Fala-se da mesma forma. Fala-se da mesma forma. Facilitou na forma de escrever. Na forma da escrita, exatamente. Mas não na pronúncia. Ninguém vai sair de hoje por diante falando frequência. É frequência da mesma maneira, não é isso? E quanta dificuldade nós temos aí no uso do hífen, né? Por exemplo, polo. Polo hoje não tem acento. E às vezes as pessoas já nem colocavam mais acento. Sim, né? sim. Então, vocês vão encontrar aí, dentro dessa nova ortografia, palavras que foram modificadas, não na significação, né? Mas facilitando aí a forma, né, escrita, certo? Aqui, então, eu coloco apenas um questionamento aqui de portugueses. Isto é uma traição a nossas raízes, estar a abandonar, né? Sim, olha, aqui, tudo aquilo que construímos, estar a tirar, né? O verbo aqui antes do infinitivo, estar a tirar o mérito a todos os nossos escritores. Então, isso aqui apenas uma crítica de portugueses, né? Mas não é nada disso. Aqui eu faço uma brincadeira, já que estamos falando, então, dos portugueses, do vocabulário, né? Veja só. De fato, olha o som, né? De fato, este meu ato refere-se à não aceitação deste pacto, com a vista a assassinar a língua portuguesa. Por isso, por não aceitar este pato, também não vou aceitar ir a esse almoço para comer um arroz de pato. Olha aqui, então eu preciso saber dentro do contexto, é isso que o dicionário vai me facilitar, né? Dentro do contexto eu tenho então a única palavra, por exemplo, pato, assim como outras que nós veremos aqui, a palavra pato, ela tem então várias significações. Eu vou escolher uma conforme aí o meu contexto, né? Aqui, para vocês entenderem, então, sobre a significação, separei um vídeo aí de 2 minutos, né? Como eu muito mencionei aqui no início dessa nossa discussão, como é que você pode, então, fazer uso, ou seja, usar o dicionário quando vai preparar uma palestra, ou então selecionar determinado termo aí para escrever um texto ou buscar essa significação. Então, assistam aí ao vídeo e nós voltaremos aí para essa grande discussão. Vamos lá? Precisa embelezar a sua fala e seu discurso? Que tal chamar o famoso e antigo amigo dicionário? Abrindo esse livro mágico, você encontrará as respostas e soluções para todos os seus anseios. Se sua fala for sobre motivação em vendas, por exemplo, pegue as 2 palavras-chave, motivação e vendas, e comece a brincar com elas no dicionário. Primeiro, motivação. Conjunto de fatores psicológicos, conscientes ou inconscientes, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta de um indivíduo. Segundo, consulte, por exemplo, o antônimo, o oposto, desmotivado, desinteressado, desanimado. A palavra venda, ato ou efeito de vender, vendagem, vendição, oposto, invendável. Consulte a palavra vencer, conseguir vitória, triunfar, obter vantagem, ter êxito, obter resultado favorável, levar a cabo, executar, realizar.
O antônimo, derrota, perder, dano, prejuízo, detrimento, mau resultado, grande estrago, ruína, desgraça. E assim você vai buscando palavras, ideias paralelas, derivados, sinônimos, antônimos, e a linha mestra da sua palestra Motivação em Vendas se forma. Motivar, desmotivar, vender, invendável, vencer, triunfar, perder. Se sua palestra for sobre união de equipes, faça a mesma coisa. União, reunião de forças, vontade, desunião, desavença, time, ação comum. Se for, por exemplo, sobre liderança ou qualquer assunto, você vai brincar no dicionário e fazendo isso você vai abrir as portas da mente. Esse hábito fará você ser mais criativo, mais ousado, mais profundo e, por que não, mais inteligente. Experimente. Thaís Alves para Tudo é Comunicação. Então, aí apenas para uma reflexão, né, a importância, então, do uso do dicionário, tanto na vida acadêmica ou profissional. Aqui eu brinco com a significação, né, coloco essa imagem aqui, nesse olhar, nessa lente aqui, para buscar o sentido das palavras dentro do texto. Eu vou acelerar um pouquinho mais para nós centrarmos, então, nas palavras, o uso aí acadêmico de vocês, certo? Vejam, vamos lá. Esquisito, né? No caso, olha só. Esquisito aqui significa buscar fora ou procurar, né? Onde ninguém procura. Em todos os idiomas aqui eu coloco que esquisito, se vocês buscarem no dicionário, ele vai ter o significado de fino, delicado, precioso, exótico. Aqui, no caso, seria um elogio, né? Agora, eu coloco aqui, se você faz uma brincadeira com seu chefe também. Então, no Brasil, quando se diz que alguém é esquisito, olha aqui a diferença, né? Pode-se pensar aqui em conotações diferentes. Você já chamou seu chefe de esquisito, professor Delcio? Nunca chamei aqui no Brasil, mas sabe que na Espanha eu tive que falar para a minha professora de espanhol que ela era esquisita, que ela é esquisita, olha, e ela adorou essa afirmação. Olha, isso é questão cultural, né? Claro. Bom, vamos fazer então um intervalo aqui rápido, né? Sim, rapidíssimo. Só para os meninos aqui fazerem uns ajustes aqui técnicos, um ajuste técnico, e nós já voltaremos aqui. Enquanto isso, senta aí do lado do seu colega, né? Essa palavra esquisita, tá? Veja se você já sente agora mais assim, com a liberdade de chamá-lo de esquisito, né? Vá discutindo esse vocábulo aí. E por que não entrar, talvez, com alguma discussão, veja via chat ou na própria interatividade aqui conosco ao vivo. Enquanto isso, nós ajustaremos aqui a questão técnica e já voltaremos. Vamos lá? Como for a discussão, hein? Com certeza você, com o parceiro do lado ali, olha que esquisito, né? Que estranho aí, você chamando o seu colega de esquisito, né? Foi uma brincadeira interessante, né? E a partir de agora, né, Marilda, quando você chamar alguém de esquisito, você está elogiando este alguém. Olha que coisa fantástica. Agora, tomar o cuidado também para quem? Aquele que desconhece o significado. Principalmente se for seu chefe. Principalmente, porque quando se fala em chefe, olha uma brincadeira aqui, né? Chefe, o senhor é o profissional mais esquisito com quem eu trabalhei. Em seguida explicar, né, se o chefe não estiver subindo pelas paredes. Então, tome cuidado a quem, né? A dirigir, lógico, a palavra. Lógico. Bom, a partir do que vocês discutiram aqui, eu ainda retomo o conceito aqui de dicionário, né? Voltando, dizendo que ele é muito antigo, mas é uma ferramenta de aprendizagem aqui muito usada. Mais uma vez, na vida acadêmica e profissional. Quando? Aqui eu reforço a questão de para ler e escrever.
claro, e para o cotidiano, como já bem destacamos. Ainda, ele é um fiel companheiro. Aí eu coloco como número 1, fiel por quê? Se surgir alguma dúvida dentro do escrito, né, do que é escrito, ou o significado da palavra. 2, se você quiser saber, por saber mesmo, o significado aqui da palavra em outra língua estrangeira. Como o professor aqui, Delcio, falou que quando ele foi para a Espanha, ele levou ali o dicionário, né, na malinha dele ali, né, na pastinha ali, para saber, então, o significado. Aí, no caso, o dicionário bilíngue, né? O que configura, então, um dicionário, né? Aqui eu vou colocar aqui visão completa, né, em termos gramaticais, e cunho normativo e pedagógico. Quando eu falo cunho normativo, porque o professor Delcio também enfatizou aí, dentro da norma culta, né? Então, veja, uma variação linguística que foi criada por uma tribo em determinada região, ainda talvez, ainda não foi incorporada dentro da língua portuguesa, ou seja, no dicionário, quando falamos aí língua portuguesa, né? Então, cunho normativo é aquele que deve ser seguido, né? Eu tenho aqui, então, dentro da norma e todo o regulamento pedagógico, didático, certo? Aqui ainda eu coloco que ele tem muitas ramificações. Por exemplo, o que seriam essas ramificações, né? Idiomas estrangeiros, dicionário técnicos. O que seria o dicionário técnico, professor? O dicionário técnico, muito interessante, né, Marilda? É aquele dicionário que revela o significado de palavras específicas de certas áreas. Então, por exemplo, um dos dicionários que nós temos aqui para entrar logo mais no ar, e nós consultarmos algumas palavras, é um dicionário de filosofia, de termos de filosofia. É um dicionário técnico, né, de termos de filosofia. A administração tem alguns dicionários de administração. Em economia, temos dicionários de economia, em sociologia, no direito. Então, estes dicionários técnicos revelam o significado das palavras segundo o jargão técnico daquela área, segundo o jargão e o palavreado técnico daquela disciplina. Então, é muito interessante. Precisamos ter dicionários das nossas áreas. Eu sou, por exemplo, sociólogo e antropólogo. Eu tenho em casa um dicionário de antropologia e um dicionário de sociologia. E frequentemente utilizo. Importantíssimo esse. Imagine, por exemplo, você tipo como sociólogo, recebe, por exemplo, alguma questão de fórum, né, alguma questão jurídica, então você não entende o significado, não adianta você brigar, o que é isso, qual é o significado? Não, antes de fazer essa discussão, claro, né, não é a formação, por exemplo, do professor Delcio, porque ele é sociólogo, mas acabamos de dizer, nós estamos então nesse mundo, você é sujeito ali dentro do cotidiano, recebe informações de diversas áreas. Então, recebeu um dicionário, recebeu ali um texto dentro da área jurídica, então ele vai recorrer ao dicionário técnico, no caso específico, a outra área, não a área dele. Exatamente, né? Perfeito. Bom, dicionário de sinônimos, que é a significação, né? O dicionário de sinônimos muito vem ajudar aqui na substituição de palavras, né? A questão nós chamamos de elementos coesivos. O que são elementos coesivos? São quando eu coloco, eu faço a substituição de um termo para que ele não fique repetitivo ali na sequência de frases. Então, se eu coloco, por exemplo, um determinado vocábulo para não repetir na sequência ali frasal, eu substituo por palavras, no caso, sinônimas, né? E dicionários específicos de profissão e dicionário também ilustrados, né? Retomo, apenas com algumas pontuações. Dicionário bilíngues, né? Com tradução literal, pertinente ao conhecimento de cada língua, conhecimento, no caso, regional ali, né, da região, seja língua espanhola, italiano, né, seja o dicionário, por exemplo, um mandarim, qualquer outro dicionário, aí eu diria dicionário bilíngue, né, porque é específico, diferente de dicionário técnico. É o caso, Marilda, do dicionário que esteve na minha mochila durante um mês inteiro na Espanha e que, por incrível que pareça, voltou puidinho, até com mancha de molho de tomate ele voltou. Porque um dia, numa pizzaria, alguém me disse alguma coisa e eu com molho ali na hora,
caiu em cima de uma palavra, eu dei uma limpada, mas aquele vermelho ficou ali. Símbolo, afeto, muito importante isso. E o valor que tem isso, né? E o valor que tem isso. Então, veja, você disse agora há pouco que um dicionário é um fiel companheiro. E eu digo mais, um dicionário é um grande amante. De quem? Dos amantes da língua, não é verdade? Olha que delícia, né? Se nós passarmos a partir de agora para todos esses aí que estão assistindo, né? Essa discussão nossa, vimos aí eles com um dicionário no bolso. Olha como é gratificante saber que eles estão trocando as lentes, né? Esse é o grande estímulo, né? Para nós, pelo menos. É esse o nosso objetivo, né? Que vocês saiam, por exemplo, dessa aí do polo. Tudo isso que falou que é bobagem. A hora que eu precisar de uma palavra, eu falo aleatoriamente. Não, é que façam uso, né, dessa ferramenta tão valiosa como nós estamos, né, mencionando para vocês. Não é isso? Bom, aqui eu tenho o dicionário de monolíngue, né, que é o dicionário, no caso, cito aqui, etimológico de palavras dentro de classificação gramatical. Eu tenho ainda prosódico, né, que é o significado de sinônimos de determinadas palavras, no caso específicas. Um dicionário muito comum que está aí no dia a dia é o Michaelis, por exemplo, né? O Michaelis, ele é bem didático, ele é pedagógico, porque ele vai falar da etimologia da palavra, ele vai falar se é um substantivo, se é um adjetivo, ele vai reforçar ali classes gramaticais, né? Então, o Michaelis, ele, além disso, ele coloca inclusive a pronúncia, então ele é muito didático para aqueles, por exemplo, que desconhecem totalmente a língua portuguesa. Então, ele vai apresentar gramatical, toda a divisão silábica, ou seja, como se divide, como se separa a sílaba. Então, vejam, o dicionário, além do uso das significações, ele auxilia também na separação de sílaba, quando você tiver aqueles que têm, né, questões aí gramaticais a serem resolvidas. Sim, né? sim. Ou seja, ele auxilia não só na compreensão do significado, mas da construção da palavra. Isso. Né? A origem, toda a etimologia, a construção, né? Como eu separo toda essa sílaba aí, certo? E fala ainda se eu uso como feminino ou masculino. Isso eu estou colocando em cunho pedagógico, para aquele que tem mais dificuldade em termos da língua. Não só o significado, mas dentro da construção, claro, né? Da própria palavra. Aqui eu coloco, né, ainda dentro da perspectiva normativa, o único argumento é o hábito. Então, nós temos que fazer uso desse, o costume, a própria rotina. Aí, uma crítica aqui que, infelizmente, ainda é considerada, creio que ninguém está levando isso mais dentro do que é do senso comum, que é pai dos burros, né? Sim. Então, aqui, o único argumento é o hábito, costume e rotina, infelizmente baseada na ignorância dos princípios que, quando você acha que, eu vou buscar o dicionário porque a professora sempre fala, né, pai dos burros. Então, isso aí já está resolvido, né? Hábito frequente. Então, ninguém, claro, nasce do nada e fala, eu tenho essa habilidade, ou então eu faço uso sempre. Então, é um costume. Você tem que, então, ser educado para educar, eu digo assim, nesse fazer uso do dicionário, certo? Reforço ainda que nós usamos equivocadamente um termo, a palavra aleatória. Já reforcei sobre isso, certo? Confundimos a pronúncia com a escrita, escrevemos, então, totalmente o contrário. Inclusive, aí, a questão de acentuação pode dar uma diferença muito grande ali em termos, né, de vocabulário. Por exemplo, uma palavra, né, recorde ou recorde, nós ouvimos essa palavra o tempo todo. Xerox é o xerox. Sim. Quando eu coloco, por exemplo, xerox com acento, é estrangeirismo. Dentro da língua portuguesa é xerox. Por que eu estou colocando isso? Porque ao escrever, como nós pronunciamos xerox, eu vou lhe tirar uma xerox. Aí você acaba incorporando, né, como essa entonação, esse acento, e levando para a forma escrita. Então, xerox com acento é estrangeirismo. Xerox, língua portuguesa. Por quê? Porque, na verdade, a palavra xerox é oxítona e não paroxítona. Isso. O mesmo caso acontece, por exemplo, com a palavra recorde mundial. Exato. Porque nós não vamos destacar aqui termos gramaticais, mas só para vocês entenderem. Eu coloco assim, se eu colocar recorde, volto lá na regrinha.
se for acento no recorde, como eu estou fazendo a entonação, toda proparoxítono é acentuada, mas quando você busca no dicionário, recorde não tem acento. Exatamente. Então é recorde, né? Eu tenho aqui uma pergunta de Efigênia Vidigal. Bom dia! O aluno Jones ainda, né? Pergunta se haveria algum dicionário inglês do nível Michaelis, né? Ele gostaria que vocês recomendassem um bom dicionário da língua inglesa, né? Sim. Eu não estou aqui com o dicionário aqui, tem a referência bibliográfica, mas eu posso sim disponibilizar isso para vocês. E o próprio Michaelis na internet, se você entra no link do UOL, ele oferece possibilidades de uso. Português, 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 inglês, português, espanhol, português, várias outras línguas. Então, é claro, o Michaelis sendo um dicionário mais rápido, mais didático, como você colocou agora há pouco, mesmo assim, na internet ele pode oferecer bons recursos. Então, veja, em vez de buscar o tradutor do Google para traduzir uma palavra da língua portuguesa para a língua inglesa, que é muito sintético, e por ser muito sintético, às vezes dá um significado muito, digamos, por cima da palavra, em vez disso, busque o próprio dicionário Michaelis na internet, se você não tiver em mãos agora um dicionário de língua inglesa bom. Agora, queres um dicionário de língua inglesa, digamos, dos melhores, dos mais utilizados no mundo, inglês, por exemplo, o dicionário Webster, que é muito bom, é talvez o melhor que existe. Mas eu creio que nós não estejamos falando, não estamos a falar agora nesse nível, nesse ponto não é isso que o nosso aluno perguntou. Tem inclusive mais uma pergunta aqui, olha, interessante, né? Mas, professora, Xerox não é uma marca e, portanto, nome próprio? Interessante também, né? Xerox, escrito com letra maiúscula, é sim uma marca, né? Que vão sendo incorporadas. Claro. No nosso cotidiano, por exemplo, vocês não onde você vai? Ah, eu preciso ir ao supermercado comprar um Bombril. Né? Mas, na realidade, você vai comprar uma palha de aço, não o próprio Bombril. Exatamente. Vou comprar uma maisena, né? Maisena com Z, por exemplo, é marca. Maisena é escrito com S. Sim, a palavra. A palavra maisena, né? Amido de milho. Sim. Mas aí incorporado com Z. E todo mundo cai aí entre aspas, na carona, como se vê na marca, né? Perfeito. Então, bem lembrado aí de clichês com a palavra Xerox, né? Então, seria a cópia, tirar cópia, né? Perfeito. Formidável, né? Então, o primeiro significado que se encontra é pavoroso. Isso é formidável, isso é diabólico, né? Isso é horrendo, né? Isso é assustador, né? Essa palavra passou a significar também como maravilhoso, excelente, fantástico. Sabiam disso? Veja, então formidável, que era diabólico, ela passou a ter outro significado. É isso que nós estávamos tentando explicar para vocês. A língua é dinâmica e passa por modificações. Por isso, os verbetes ali que vêm detalhar ali com significações para vocês. A palavra bárbaro, assim como outras palavras, também passam por esse dinamismo, né? Os gregos e os romanos aqui já dominavam, né, os bárbaros aqui, todos os estrangeiros. Então, bárbaro também seria o quê? O indivíduo, né, do norte da Europa, que invadiu aqui parte do Império Romano, né? Os bárbaros. Todo mundo conhece, já ouviu falar ou leu sobre isso, né? Bárbaro passou, a partir daí, a assumir também outro significado, que seria rude, sem civilização, inculto e selvagem, porque aí vem passando, né, de uma... E é curioso pensar nesse caso, né, Marilda? Porque foram os romanos, na história, que rotularam todos os outros povos da Europa, não romanos, de bárbaros. Acontece que, por exemplo, se você observa um pouco mais a fundo a história dos povos celtas que viviam no norte da Inglaterra, na Escócia, na Cornualha, em todas aquelas regiões do norte da Europa, ali próximo à Grã-Bretanha, esses povos sempre foram muito mais sensíveis, por exemplo, à arte e ao jogo das palavras do que os próprios romanos eram. Então, olha que coisa interessante você pensar no significado da palavra a partir daqueles povos que culturalmente exercem o poder sobre outros. Ou seja, os romanos talvez fossem mais bárbaros, militarmente falando, mais rudes, mais duros, mais conquistadores do que os outros povos, mas muito rapidamente se apressaram em rotular os outros de bárbaros, e não eles próprios, dizendo que eles eram civilizados e os outros povos é que eram bárbaros. Então, olha, é curioso pensar nisso. O que você está falando, Deus, me veio até que eu vou fazer hoje à tarde? Vou ler mais sobre os povos celtas. Os povos.
Isso. Exatamente. E claro, com o recurso do dicionário, Sem né? dúvida. O que nós vamos fazer à tarde, né? Para que possamos então, trazer então para a discussão na segunda-feira. Olha, Perfeito. muito interessante. Perfeito. Meu dicionário estará do lado, né? Claro, né? No Brasil, já tem um outro sentido, né? Quando eu falo, nossa, isso é bárbaro, né? Então já passa a ser muito bom, excelente, né? Que é alguém que fala bárbaro na televisão direto. A apresentadora Hebe Camargo, ela fala 10 palavras e das 10 palavras, 5 bárbaro. Já é a identidade dela, né? É a identidade dela. É. Então, no Brasil, aqui, sentido de muito bom, muita gente, mais de 40 anos, por isso citando aqui, Sem na dúvida. Hebe, continua usando essa palavra com sentido, então, comum, que é, qual a época? Jovem Guarda, né? Não é? Bárbaro é ótimo. Isso é ótimo, né? Não é da minha época, eu li sobre isso. Mas da minha também não, pode ter certeza. Então, vamos lá. A palavra também, assim como bárbaro, as outras palavras nós estamos colocando aqui, sofisticado, né? Sentido de chique, muito chique, de extremo bom gosto. Nossa, ela é muito sofisticada, né? De alto nível. A derivada de sofisticar, então, seria, então, falsificar. Esse cheque foi falsificado, Sim. né? Então ele foi sofisticado? Então. Como é isso? Então, sofisticar seria adulterar, deturpar exatamente. também. Tá vendo? Por isso, a palavra só tem sentido dentro do contexto. Isso é importante. Sofisma, né, o argumento falso formulado aqui com o propósito de induzir alguém ao erro. Vem, né? por exemplo, da filosofia, a palavra sofisma. Dos filósofos gregos, sofistas. Depois a gente vê isso com calma. Olha, eu estou querendo fazer uma mesa aqui de discussão, hein? Melhor, Olha né? que delícia, hein? Relevar, né? Seria relevar um fato, pode ser o quê? Isso é relevante, né? Eu quero destacá-lo, dar-lhe importância, né? Salientar, né? Ignorar, atenuar. Tem sentido quase oposto, tornar a levar ou levar de novo. Aqui nós estamos colocando apenas alguns apontamentos, reforçando nós estamos o quê? Dando lentes para vocês, para que vocês possam trocá-las diariamente depois, né? A mesma coisa, percalço significa problemas, né? Obstáculo, dificuldade, que é muito usado hoje. Pode significar também lucro, vantagem, rendimento, proveito. Vejam que essas palavras que estou pontuando aqui, usuais, tá? Que é do dia a dia de vocês. Justamente o que você coloca é o contexto. O contexto é que dirá o exato significado, não é isso? Isso, porque quando você... eu já tive, por exemplo, alunos que dizem assim, professora, eu não estou entendendo, você colocou a palavra dentro da frase, mas ela tem vários significados, o que eu utilizo? Aqui eu estou possibilitando para que vocês possam ver que a palavra isolada, né? Ela não tem sentido. Ela tem vários significados que só vai possibilitar a compreensão dentro do contexto, ou seja, ali dentro da frase estrutural, tá? Do mesmo jeito, a palavra sanção significa aprovação, né? Que o presidente dá a uma lei, colocando aqui como exemplo. Sanção também pode ser um castigo. Claro. Né? Sim, uma pena, uma penalidade. Uma penalidade, né? Então, uma punição, né? Aqui, apenas para ilustrar, por exemplo, o hino da proclamação da República. Quantos aqui declamam o hino da proclamação e não sabem nem o significado das palavras? É claro, aqui tem uma época, tem toda uma história contextualizada, mas quantas vezes nós, né, na época de escola, declamávamos o hino ali, todo mundo naquele coral, sem saber o que está falando. Né? Exatamente. Falando automaticamente, cantando automaticamente. Cantando, sem saber o que está falando, né? Agora veja, nós temos de Araraquara o aluno Sandro, acredito. Sandro, né, Sandro? O dicionário, por si só, é uma ferramenta importantíssima no nosso dia a dia, sem dúvida. Estamos aqui para provar isso para vocês de uma vez por todas. Em algumas repartições públicas, ofícios já trazem vícios de escrita, correto, exatamente. Como tentar mudar os textos pré-estabelecidos diante da resistência dos superiores, já que, na maioria das vezes, a interpretação textual é pessoal. Sandro, você coloca uma questão difícil, mas eu a resolveria com o dicionário na mão.
O que você acha, Marisa? Olha, volta a pergunta aqui, fazendo favor, professor Ornella. Quando ele coloca uma questão, veja, vou pegar aqui, como tentar mudar os textos pré-estabelecidos diante da resistência superiores, já que na maioria a interpretação textual é pessoal. Veja, aí é tomar o cuidado, né? Quando fala interpretação pessoal, quando talvez a pessoa coloca uma interpretação aleatória. Então, por isso o uso do dicionário é muito importante. Porque ele normatiza aquela interpretação de uma certa forma. Porque a interpretação, né, Delso, o Delso, não vou nem medir aqui quem lê mais, porque só de ser professor nós temos, por hábito, já fazer toda a leitura. Mas o professor Delso, ele é um sociólogo, eu sou linguista, né, e dentro da área ali da semiótica. Eu tenho o meu conhecimento de mundo, que está aqui, né, incorporado, está aqui no meu HD, que eu chamo tu cognitivo, e o professor Delso, ele tem também um armazenamento dentro da área dele. Então, por exemplo, na hora de fazer a interpretação, numa discussão ali, eu posso talvez contrapor algumas ideias dele, porque as teorias que eu fui acumulando no dia a dia, seja por meio da leitura, o meu contato ali, né, o meio, faz com que eu tenha um outro tipo de interpretação. O mesmo caso dele, as leituras, né, que ele faz, que está focado então na área específica, ele tem uma outra interpretação. Aí eu tento responder ao que você colocou, né? Como então resolver essa questão se a interpretação do outro é pessoal? E além disso, outra coisa, as correspondências oficiais também possuem os seus manuais. E esses manuais também são escritos na norma culta e não na interpretação pessoal de cada um. Não é verdade? Tem que ver o que ele está interpretando, se não é de forma errônea, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu resolveria de duas formas. Primeiro, o dicionário, claro, se há uma palavra absolutamente sem contexto dentro daquela correspondência escrita, ou que o chefe da repartição pública mandou fazer, e, junto com o dicionário, existem prontuários, existem manuais de redação oficial, certo? E esses manuais pontuam como essas redações devem ser feitas. Então, o que você está querendo colocar, por exemplo, Delso, que a sua interpretação é uma, a minha é outra, mas não quer dizer que a sua está certa nem a minha. Não. Nós vamos recorrer, então, à norma. Exatamente. Ela que vai resolver o problema. Exatamente. A norma resolve o problema. Tanto a norma da palavra no dicionário, quanto a norma da redação oficial no prontuário ou no manual de redação oficial. Pontuário, quando nós apontamos aqui, nós estamos falando desse, ó. Né? Exatamente. Dessa ferramenta aqui, desse objeto, né? Depois o Delso vai trabalhar bem. Olha, tá aqui, então, nós temos o OAS, posso, né, só apresentá-lo aqui, e, claro, o novo Aurélio. Então, quando nós apontamos aqui, talvez vocês não estão vendo com nitidez, é que nós estamos aqui com o nosso querido dicionário, a nossa ferramenta aqui do lado. Agora é para essa sim que nós estamos apontando aqui, correto? Bom, aqui, então, eu tenho na sequência uma brincadeira, né? Vai escrever português, tá? Olha aqui, uma crítica, só para brincar um pouquinho. A ONU enviou uma carta para cada país com a pergunta. Vejam, por favor, diga honestamente qual é a sua opinião sobre a escassez de alimento no resto do mundo. A pesquisa foi um fracasso. Os europeus não entenderam o que era escassez. Os africanos não sabiam o que era alimento. Os cubanos não entenderam o que era opinião. E os argentinos, o significado de por favor. Oh, argentinos, não sabem o que é por favor, hein? Puxa. Aqui uma crítica, né? Os norte-americanos nem imaginavam que seria resto do mundo, né? Então, o Congresso brasileiro está debatendo o que é honestamente, né? Aí a gente brinca aqui, então é preciso ensinar a língua. Tudo isso aqui também, não adianta também apenas o dicionário se você não tiver conhecimento do mundo. Fora a crítica ao absurdo de o Congresso brasileiro precisar discutir o que é honestamente. Como assim? É possível essa discussão? Ou deve ser pressuposto o ato de ser honesto? Então, não olha... É? Vai longe, né? Vai longe a discussão dúvida, aqui, né? Olha, vamos lá. O dicionário aqui, infância, né? Na realidade, nós já deveríamos ter, então, todo esse hábito. Quem não tem, então, esse hábito da língua, né? Que começamos, a partir de agora, já a fazer uso dela, né? Vou pedir apenas para vocês refletirem aqui sobre o que nós estamos falando,
deixo um ponto aqui importantíssimo, né? Uso do dicionário na infância. Eu gostaria que vocês já discutissem aí, e nós voltaremos daqui a pouco. O uso do dicionário desde a infância e como eu posso, então, mudar a minha mentalidade vamos colocar aqui, a partir dessa discussão de hoje. Vamos lá? 2 minutinhos para nós voltarmos. Obrigada aqui pelas perguntas, pelas afirmações que vocês estão mandando aqui, falando, né, da discussão que vocês tiveram aí no Polo, né, sobre a questão da infância, o hábito de fazer o uso, né, do dicionário e como pode ser resolvido para aqueles que ainda não adquiriram esse hábito, né? Ervalha, inclusive, coloca a questão: apresentar o dicionário para crianças é fundamental para despertar a curiosidade. Isso, em conhecer novas palavras, discutir seus significados e muito mais. Olha que interessante. Posso dar um depoimento sobre isso? Deve. Eu conheço, Marilda, algumas famílias, atualmente, com filhos pequenos, que fazem uma coisa muitíssimo interessante, por incrível que possa parecer. Nossa, isso acontece na família hoje? Acontece. Algumas famílias que, para os seus filhos, crianças já alfabetizados, colocam uma tarefa prazerosa todo dia para depois do jantar, que a criança venha com 3 palavras novas que ela encontrou no dicionário para se conversar sobre aquilo. E esses pais e essas mães me relatam discussões maravilhosas dentro de casa, a partir de 3 palavras que o filho de 8, 9 anos de idade trouxe do dicionário como brincadeira. Então é uma forma de introduzir o dicionário na vida da criança de uma maneira lúdica, de uma maneira gostosa, de uma maneira legal, de uma maneira a aproximar a família, de uma maneira a contextualizar uma discussão a partir do significado de palavras. São famílias com dedicação de pais e mães aos seus filhos, grandes, gente que interage, gente que trabalha legal. Que tal vocês? Vocês têm filhos? Vocês não poderiam fazer isso em casa? Olha que alguns até devem estar pensando assim: imagina, se eu der um dicionário de presente para o filho no aniversário dele ou aleatoriamente, ele vai recusar. Cadê o meu videogame? Cadê? Mas pode, sabe o que é uma estratégia? Dê sim o videogame e junto a ele o dicionário. E aí vem uma questão de Brasília também, olha lá. O aluno Silvestre relata que percebe hoje que seus filhos apresentam um domínio da língua muito acentuado, sim. Eles tiveram acesso ao uso do dicionário desde criança, diferente dele que não recebeu esse estímulo. Comprova o que você acabou de falar. Exatamente. Certinho, um abraço a você, Silvestre. Estimule o seu filho, cada vez mais. Olha, nós estamos passando aqui não só trocando a lente para você, mas ajudando-o, né, a trocar a lente aí de você que tem filho, porque esse hábito tem que ser constante. Então, para nós, ou para você, que está começando, então, a modificar esse conceito aí do uso do dicionário, desse fazer, mas tem que querer fazer, você pode, então, também começar aí com esse futuro, que seria o nosso filho, o nosso aluno, né, que para quem é pedagogo aí no caso, certo? E olha o nosso polo de Sampaio, lá no Tocantins, com 42 alunos, recebendo um abraço especial da gente nessa hora. Muito bom. Que ótimo. É um prazer ter vocês, pessoal. É isso que faz a diferença no Brasil, né? Exatamente. Então, já comentei aqui, aprenderá que quando tiver alguma dúvida, poderá então recorrer ao dicionário, já mostrando aí para as crianças. Quando vai se escrever, então começamos a repetir muitas palavras, por isso o uso do dicionário aqui, né? Tanto de sinônimos como antônimos. Nós não falamos dos antônimos, né? Falamos o tempo todo de significação. Antônimo, né? Que palavras opostas, contrárias, né? Encontramos, por exemplo, no Michaelis, no OAIS e qualquer outro dicionário aí de língua, certo? Você pode, qual o uso do dicionário? Você pode escrever a mesma coisa, mas com palavras diferentes, certo? Aqui nós já reforçamos sobre isso, que eles são sempre atualizados com novas palavras e novos significados. É a incorporação da língua, certo? Aí eu comentei que vocês têm que ficar sempre atentos aí às novas edições. Isso também já foi reforçado aqui hoje, certo?
Nunca usar um dicionário muito antigo, comentamos também, porque o dicionário ele é sempre atualizado. O professor Delcio falou que, inclusive, aqui o dicionário online, né, diariamente ele está sendo atualizado. Então, Exatamente. Isso aqui é apenas para pontuar. Então, o dicionário e a consulta dele, né, faz com que a pessoa não só busque o significado das palavras como uma questão técnica, mas para que ele aumente, ou seja, ele amplie, então, o seu vocabulário. Ampliando o seu vocabulário, você terá muito mais segurança para falar, discursar, no caso, ou escrever, né? Segurança essa que você terá a partir do momento que você tiver ali um crédito, ou seja, a comprovação de determinado vocábulo, certo? E segurança para conversar, inclusive na mesa de bar, se for o caso. Não é verdade? Claro, principalmente. Em qualquer né? lugar. Independente. Vou usar uma frase feita. Sabe aquela história de Deus falar assim, Maria vai com as outras? Sim. Ele vai, quer dizer, ele só copia o que o outro fala porque ele não tem, né? Ele não tem um argumento próprio. Capacidade ele não de tem contra-argumentar. Isso. Por quê? Porque ele não sabe nem o significado da palavra, então ele fica quieto, ou ele concorda tudo com o que o outro fala. Aí entra a questão da inteligência, né? Todo mundo fala, não só, entre aspas, vou usar uma gíria agora. Ele é o cara. Ele é o cara porque ele contra-argumenta. Vamos com mais gíria? Ele é o cara porque ele sabe das coisas. Certo? Não é isso? Que ótimo, né? Não vou, eu ia até lembrar de outra coisa, mas deixa pra lá. Sim. Começo por transcrever, então, aqui a palavra correção, né? Que seria ação, aqui usado, então, dentro aqui do português de Portugal, né? Efeito de corrigir, correcto, né? Que denota correção. Aqui, eu destaco com essa imagem aqui, que uma das palavras que vemos diariamente nos telejornais e no dia a dia, a questão da ementa. Todos os nossos acadêmicos lá, quando pegam, né, vocês vieram com certeza para matricular no curso de administração, de pedagogia, de TI, né, de secretariado, curso de letras, qualquer área aí acadêmica, vocês pegam sempre a disciplina e você fala assim, mas o que o professor vai falar? Qual é o conteúdo? Isso nós chamamos de? Ementa, exatamente. Está ementa, lá. Né? Ementa, né? Aqui eu tenho como definição, ementa vem de pensamento, ideia, juízo, razão, né? É um termo, então, que vai apontar a anotação tomada para lembrança, né? Seria, então, a descrição, o resumo da própria disciplina, tá? O resumo da matéria que vocês, por exemplo, quando vocês pegam, vou pegar a minha disciplina com a do professor Delcio, né? Disciplina de língua, de leitura e produção, suponhamos, né? Então vocês verão coesão, coerência, né? Variação linguística do professor Delcio, metodologia, o que se vê na sua disciplina, por exemplo, professor? Exatamente, todas as normas que existem para a produção do discurso acadêmico, da produção acadêmica, do texto científico. Ou no caso da sociologia, todas as grandes escolas de pensamento, os grandes pensadores, o que é a sociologia hoje, por exemplo, do ponto de vista da sociedade do trabalho ou da globalização, tudo isso está onde? Lá no plano de ensino, que fica postado no AVA para você, e neste plano de ensino tem lá, logo no começo, ementa. O que é ementa? O resumo da disciplina. Isso, é a descrição do resumo da disciplina. Exatamente. Tá? Então, eu achei válido colocarmos aqui, porque isso aí é da área acadêmica. Vejam que nós já estamos partindo agora para o uso na área acadêmica. Exatamente. E depois você vai falar aí das palavras voltadas para a própria disciplina. Estamos fazendo o trânsito para isso agora. Então, já estamos filtrando aqui. Ementa universitária, então, né? Apresenta sucintamente, quer dizer, o resumo das ideias gerais que são abordadas na disciplina, certo? Apresentação detalhada do conceito, ou seja, eu fundamento aqui, é o programa do próprio curso. Em outra área, eu especifiquei aqui, por exemplo, na área de direito, tem uma outra significação, né? A ementa do acórdão, né? Que seria discutido aqui o dispositivo do que é julgado. O Borba, né? Francisco Borba aqui, ele coloca como descrição. Aproveitando-se dos princípios mais gerais da linguística, descritiva sincrônica. Deixa eu até aproveitar para vocês entenderem. O que é isso, Mário? O que seria sincrônico, né? Que está em processo. Nós temos diacrônico, que seria histórico, e sincrônico, então,
é o que está ali em processo, tá? Ele procurou, então, o Borba, organizar todos os verbetes aqui, né, de uma forma para passar essa informação à língua como organização, com exemplos do que está sendo, então, efetivamente usado nos próprios textos. Marilda, volta esse slide um minutinho. Olha que palavrinha curiosa tem aí no meio. Consulente. Quem é esse sujeito? Quem é o consulente? De modo que o consulente tenha... Quem é o consulente, hein? O que vocês acham, gente? Consulente é aquele que consulta? Consulente é aquele que pesquisa? Quem é o consulente? O que você me diz? Então, olha lá, aquele que vai buscar uma determinada informação. Exatamente. Né? É o que consulta a informação. A palavra já dá esse indício, né? Então, o consulente não é só aquele que consulta a cigana que lê as mãos. O consulente não é aquele... Você busca no... Nós temos o hábito aí errado de buscar só no senso comum, né? Exatamente, não é só aquele. Não é só aquele que consulta um advogado diante de uma situação difícil. Ah, eu farei uma consulta a um advogado, eu sou o consulente dele. Aqui, no caso, é o consulente de palavras. Olha que coisa boa. Valeu só de ter saído de casa e buscar um significado a mais, né? Sem dúvida. Vamos lá. Aqui, então, para fechar essa parte teórica, ainda reforço o Borba de 2003. Se eu estou falando de normas, dicionário é norma. Se eu falo de norma, eu estou falando também de gramática, né? Então, Borba, muito bem, coloca aqui que gramática e dicionário andam sempre juntos, não tem como, né? São instrumentos pedagógicos, né? Tem pontos em comum, mas não se superpõe, tá? Ele coloca que o dicionário é o lugar do particular, da gramática, do genérico. Então, no caso aqui, dicionário, reforça apenas com essa palavrinha, né? A questão de regras, certo? Aqui, então, principais dicionários online que nós já comentamos. Professor Delcio, com você. Exatamente. Gente, nós resolvemos uma coisa muito bacana aqui durante o nosso minicurso hoje e que eu creio que propiciará a vocês uma maior possibilidade de interagir com esse conteúdo de palavras que nós estamos propondo daqui para frente no curso. Veja o seguinte, vocês têm aí na tela agora os links, melhor dizendo, de 3 grandes dicionários. Na língua portuguesa, digamos, 2 dos maiores, o dicionário Aulete, está o link dele embaixo. Vocês viram que o dicionário Aulete original é de 1800 e tanto, a primeira formulação dele, segundo o que a professora Marilda falou lá atrás, e eu falo 1800 e tanto, porque eu não me lembro agora 1820, ou 45, ou 58, não é isso que vem ao caso, mas está aí o dicionário Aulete eletrônico, que é literalmente atualizado dia a dia, aquilo que eu disse antes também para vocês. Temos o dicionário Michaelis UOL, que está vinculado ao site de conteúdos da UOL, que é michaelisuol.com.br. E, por último, o dicionário escolar de filosofia, que é o DEF na rede, né? Dicionário Escolar de Filosofia na rede.com, DEF na rede. Esse dicionário de filosofia, ele é português, ele é de Portugal, ele não é brasileiro, mas muito interessante. E o que ocorre, eu respondo já para vocês, Goiânia, só um minutinho, por favor. O que ocorre? Ocorre que esses 3 grandes dicionários, colocados aí para vocês, vocês podem copiar os links agora com vocês, e daqui a pouquinho, depois de responder a Goiânia, eu volto dizendo alguma coisa a respeito deles e o que a gente criou para vocês. Goiânia pergunta o seguinte: como trabalhar o dicionário na infância? É o Edmar, do Polo de Goiânia, e um grande abraço para você, Edmar. Então, a professora Marilda pode responder um pouquinho e eu continuo? Como trabalhar, por exemplo, o dicionário na infância, né? A criança, ela, se eu falo de infância, eu estou começando a mostrar caminhos em termos educacionais. Sabia, olha, professor Delcio, que numa área bem recreativa, até para mostrar o gosto, o aluno... A criança ali, ela tem, inclusive, formulações e livros ali, por exemplo, para levar até para clube, né? Piscina. Sim. Então, podem olhar e essa coisa toda. Isso, vamos começar então, mostrar então que ele pode manusear ali, né?
Então, as primeiras significações, e para fazer uso deste, nós sempre, a criança, ela tem como exemplo tanto o pai ou a mãe ou o próprio professor. Então, aí é a idade dos porquês, né? Mas o que é isso? Vamos lá. Vamos procurar aqui. Então você, claro que ela não consegue ler ainda, ela está talvez na fase, né? Isso vai ocorrer de fase para fase, na fase ali de alfabetização, então ela não sabe ainda ler com todas as entrelinhas. Mas aí você fala, quando ela fala, mas por quê? Mas por quê? Que é a fase dos porquês. Aí você fala, olha, vamos lá, ou a mamãe, ou a tia, seja quem for, né? Olha, aqui tem todas as palavrinhas, então você vai mostrar ali de forma didática. É claro que ela não vai traduzir ali, mas você pode falar para ela, olha, isso aqui são recomendações. Indiretamente, ela começa a perceber que aquele pai do inteligente ali, ela poderá utilizar quando ela tiver, então, todo um conhecimento ali em termos de códigos linguísticos, né? O código da língua, né? Então, o pai, a mãe, a tia, seja quem for, ali na infância, ela vai ser apenas como um exemplo, né? Então, você vai buscando essa parceria, esse lado a lado ali, de manusear livros e respondendo aos porquês ali no caso, né? Não, um dicionário específico para a infância tem sim, dá para encontrar sim, né? O Povo de Goiânia coloca, sim. Mas são dicionários assim, de palavrinhas soltas, encontra-se sim em livraria. Eu não tenho agora, mas se vocês quiserem depois encaminhar para a professora Ornella, eu posso buscar, tem sim, dentro da parte pedagógica, quem trabalha com certeza deve ter mandado aí, seria alguém da área de pedagogia, pode recomendar por meio da professora Ornella, coordenadora do curso de administração, e eu passarei ali a informação bem mais detalhada com o nome e toda a referência bibliográfica, certo? E viu, Marilda, o pessoal de Rio Branco pede para nós voltarmos, né? Eu já voltei aos slides de conclusão. Talvez vocês queiram algum comentário a respeito disso. Professora, o que nós poderíamos dizer a mais em cima desse slide, no sentido de que a gramática e o dicionário são instrumentos pedagógicos de primeira linha? O que é um instrumento pedagógico de primeira linha? Quando eu falo instrumento pedagógico de primeira linha, então seria aquele assim que é recomendável, aquilo que está dentro da norma gramatical, né? Exatamente. E eles têm pontos em comum, sim, claro, mas não se superpõem. Por que eles não se superpõem? Porque eles são instrumentos diferentes, não é verdade? Eles são instrumentos diferentes. Isso. Sobre o mesmo objeto, sim, mas diferentes, que dão conteúdos que não se superpõem, né? Diga-se, primeiramente, o texto fala que o dicionário é o lugar do particular, ou seja, do significado específico daquela palavra, do tópico, né, daquele item, daquela palavra. E a gramática, né? Específica. E a gramática é o do genérico. O que é o genérico aqui? É claro que não é um medicamento genérico que você compra na farmácia, por evidência, mas das regras. Olha, bem lembrado também, né? Nós temos aí já um outro conceito do que seria genérico. Do que seria genérico, exatamente. Por isso eu coloco aqui para a gente brincar com o significado da palavra. Então, é bastante interessante pensar nessa tela, não sei se é isso que vocês de Rio Branco exatamente queriam, mas vejam, em cima de um texto, isso é que é interessante, né, Marilda? Nós podemos discutir e criar novas discussões praticamente ao infinito, de acordo com o que a nossa inteligência determine. Nós não esperávamos que vocês de Rio Branco tornassem a nós pedindo para nós concluirmos novamente aquilo que a gente já havia concluído. E concluímos novamente com outra roupagem, complementando um pouco mais o significado desse texto. Isso significa que todos eles estão atentos, né? Modificando os conceitos que até então tinham, porque estão buscando aí significações. Exatamente, né? Exatamente. É isso que é importante, é esse o ponto. Estamos conseguindo o nosso objetivo. Você disse que nós disponibilizaremos, né? Vamos em frente então. Podemos mostrar só um gostinho aqui do que eles terão? Claro que sim, vamos lá. Então, aí eu conto para vocês o que nós resolvemos. Aqui durante o minicurso, nesses momentos que nós interrompemos, nós discutimos entre nós e resolvemos por bem fazer uma outra coisa, ou seja, produzir uma fase 2 do nosso minicurso. E essa fase 2, eu vou mostrar daqui a pouquinho, só o gostinho, só a pitadinha, digamos assim. Só para dizer que vale a pena deixar isso para casa, para que eles possam aprofundar ali. Né? A partir dos três links, né, desses grandes dicionários, nós pensamos no seguinte:
tiramos, e isso vai para a fase 2 então. O que faremos nessa fase 2? Faremos o seguinte, nós interromperemos daqui a pouco e disponibilizaremos para vocês posteriormente essa fase 2 da consulta às palavras específicas das várias áreas da administração. Isso será disponibilizado para vocês num link que todos terão conhecimento e de modo que vocês possam fazer esse exercício interessantíssimo, inclusive em casa. Abre o dicionário online, seja, voltando aqui, não importa se o Aulete, não importa se o Michaelis, não importa se o escolar de filosofia, se a palavra for de filosofia, abra o dicionário online e faça, junto com o conteúdo que nós vamos disponibilizar para vocês no AVA nos próximos dias, exatamente o que? Este exercício, de modo que você também ganhe por si próprio, como o nosso grande filósofo grego Sócrates dizia, ganhe por si próprio o seu conteúdo. Mas, é claro, não vamos deixar vocês também pensando apenas em fazer sozinho. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Que questões nós tiramos? Questões de várias áreas da administração e de outras várias áreas técnicas também, dos cursos tecnológicos, também de tecnologia, também de TI e etc., com as palavras menos usuais, ou seja, aquelas palavras que dificultam a compreensão dos enunciados de uma questão, de um exercício, de uma questão de prova, justamente apelando para o uso do dicionário. O que não quer dizer, evidentemente, que quando vocês forem para as provas presenciais de vocês, vocês poderão usar os dicionários. Não, não é permitido o uso. Nas provas, não. Tem que ver a questão do conhecimento. Tem que ver a questão do conhecimento. Mas é importante entender antes, na hora de exercitar. Por quê? Porque daí você chega nas provas com um conteúdo mais robusto, melhor abastecido, melhor construído. Então vamos dar apenas uma primeira tela. Veja lá. O nosso professor Murilo, que dá aulas normalmente de planejamento estratégico ou algumas outras áreas da da área financeira, e que dará aulas para vocês que estão ainda no começo do curso, mais para o final, e para vocês que estão no final já o conhecem, coloca, por exemplo, algumas questões, 3 questões interessantes aqui e que nós podemos resolver agora com vocês, para vocês, sem o uso exato do dicionário entre nós dois. Veja lá, a questão número 1. A análise de ameaças e oportunidades é um dos pilares, e a palavra está grifada em laranja, do planejamento estratégico. Esse pilar, professor, seria então degraus? Será? Ou será que estamos falando dos pilares das construções e dos prédios? Que tipo de pilar é esse? O que é pilar aqui? Então veja que quando o aluno ele se depara com essa pergunta aqui, às vezes, olha como é importante o uso do dicionário. Às vezes ele até sabe o significado, sabe desenvolver a questão, Sim. Mas uma palavra ali choca. Pilar. Aí trava, né? Pilar. Pilar do planejamento estratégico, quer dizer que planejamento estratégico é algo de engenharia civil? Como assim? Não, pilar aqui é um elemento estruturante do pensamento estratégico. É algo que estrutura, é algo que sustenta o planejamento estratégico. Vocês concordam comigo? Se alguém discordar, mande para cá agora para a gente conversar. 2, olha lá. A análise interna fornece, e veja que esse é o enunciado um pouquinho maior, e por isso ele fica mais interessante, e por isso mesmo talvez um pouco mais confuso para quem não conheça a palavra específica. A análise interna fornece aos tomadores de decisões estratégicas um panorama, é essa a palavra. Ah, mas interessante, né? Esse dia eu fui caminhando ali, eu vi assim, um panorama belíssimo, professor. Ah, então você viu uma paisagem belíssima. Estamos falando de paisagem aqui? Será? Olha como é questionador, né? Vamos completar a questão, então. Um panorama das habilidades e recursos da empresa, bem como de seus níveis de desempenho gerais e funcionais. Ora, então, panorama aqui, por óbvio, não deve ser isso que a professora Marilda viu outro dia numa caminhada de fim de tarde, com aquele pôr de sol maravilhoso e aquele fim de tarde que deu vontade dela viver no paraíso para o resto da vida. Não é a mesma coisa. Não é. O que é panorama aí? Será? Panorama é uma visão geral, não é verdade? Uma visão geral, uma visão de perspectiva, uma visão ampla, uma visão de conteúdo ampla. Então, veja se a gente entende agora. A análise interna fornece aos tomadores de decisões estratégicas uma visão ampla, uma visão de contexto, uma visão de conteúdo mais profundo das habilidades e recursos da empresa.
Olha como ganhou sentido, Marilda. Né? Bem como dos seus níveis de desempenho gerais, que são os níveis maiores, os níveis mais contextuais, e dos seus níveis funcionais, que são aqueles níveis mais específicos. Veja o quanto a palavra revela, não é verdade? Mas tem uma pergunta de São Bernardo do Campo, você pode lidar com ela? Vamos lá, então, a aluna Elza, São Bernardo do Campo, sempre, né, com uma boa participação ali. A Elza pergunta, estou vendo, né, palavras no livro Caverna de José Saramago, ela ainda faz uma referência a livros, né, que livro. Bom que Elza aí está fazendo leituras, né, José Saramago, uma boa recomendação de leitura, né. Ela coloca aqui que no livro que estão em desuso no Brasil, né, as palavras. Os autores têm essa prerrogativa, se assim o desejarem, né? No caso aqui, né, o uso da palavra, por exemplo, José Saramago, ele brinca também com algumas palavras, né? E fora que ele é um escritor português, que escrevia em português lusófono, em português luso, em português de Portugal. Então não é que essas palavras estão em desuso no Brasil, é que ele pode e utiliza palavras do português de Portugal. É por isso, então, porque se nós formos pensar, por exemplo, o português, embora nós fomos, né, colonizados aí, mas o português do Brasil com o português de Portugal, também aí entra a questão regional, né? Tem há lá uma suas muita diferenças. diferença aí, que também, quando eu falo em variação regional, não estou falando só da região do Brasil, né? Tem toda essa gama aí, que é a questão cultural. Exatamente. Né? Então, terminando a resposta a você, para a gente concluir isso aqui, essa tela pelo menos, é preciso entender o que Saramago escreve ainda mais com recurso ao dicionário. Muito mais com recurso ao dicionário. O livro A Caverna, por exemplo, ou o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? E todos os livros da obra de Saramago. Mia Couto também, lá de Angola, um grande escritor angolano, eles escrevem com o português lusófono, então precisamos muitas vezes dos dicionários, sem dúvida, para compreender melhor esses autores. Não pensar que são palavras em desuso, são palavras lusófonas. Isso. Ok? Bom, mas olha a última, porque nós queremos concluir com vocês essa questão. A administração é um processo evolutivo e interativo. Ora, nós Uniceb interativo? Nós estamos num centro universitário de ensino à distância, interativo, Uniceb interativo, e temos dúvidas sobre o que significa interatividade. O que será que é interatividade? Interatividade é só o que nós fazemos na internet? Não. Interatividade, por exemplo, é o exercício da nossa vida social no dia a dia, das interações sociais. Tudo o que nós fazemos uns com os outros é interação, por exemplo. Por isso que a administração é um processo evolutivo e interativo, porque considera todas essas interações sociais no mundo da gestão de negócios, no mundo da gestão das empresas. Interativo. Interativo, exatamente. Bem, pessoal, então, vocês compreenderam? Nós vamos produzir, com todos os slides que faltam, toda uma discussão que será disponibilizada para vocês nos próximos dias, o mais rápido possível. Um link, né? Em link. Esse link ficará disponível a todos que estão aqui no curso conosco e tenho certeza que vocês poderão fazer um exercício em casa muito interessante junto com o link que nós disponibilizaremos. E sabe qual que é a vantagem? É porque essas palavras aqui, né, que estão na sequência, a partir desse gostinho aqui, essas palavras são usuais na vida acadêmica. Então, fica ali como vocês poderão fazer as anotações com cuidado, né, que é específico ali a área de vocês. Exatamente. Então, muito obrigado pela companhia, a vocês todos de todos os polos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada aí, eu e o professor Delcio aqui, deixo um grande abraço aí e troquem sempre a lente. Muito obrigada.